Bom, agora está gravando. Então, mais uma vez, boa tarde. Espero hoje adentrar mais um passo para pensar a metodologia e história da ciência, né, na pedagogia. A ideia é seguir adensando as nossas discussões a respeito do fazer científico, especialmente na pedagogia, né, mas pensar a história da ciência como um todo, tá bom? Gostaria que vocês tomassem nota, né, para aquelas pessoas que gostam de fazer um percurso teórico com mais densidade, vai anotando os conceitos, vai construindo um arcabouço teórico-metodológico para que no final da disciplina você tenha ideia do que você passou, né, nesse percurso. Então, nós estamos conversando, né, com a referência ao Thomas Kuhn, quando a gente falou de uma revolução científica. Depois nós pensamos o Libânio, com as tendências libertárias, né, que a gente fala numa corrente progressista da educação, né. E hoje nós vamos tratar de Bachelard, né, fazendo uma reflexão a favor da qualidade da prática e pesquisa docente, né? E, de antemão, eu já peço que vocês anotem esse termo qualidade, né? Esse termo qualidade, ele não diz nada por si só. Quando fala assim, olha, aqui tem uma educação de qualidade, né? Eu continuo sem saber que educação é essa. Porque a qualidade, ela precisa de um adjetivo, né? Então, a qualidade pode ser boa, uma qualidade pode ser ruim, uma qualidade pode ser boa para quem, né? E ruim para quem, né? Então, vamos ver o que o Bachelard propõe enquanto educação de qualidade. Quem foi Bachelard, né? Gaston Bachelard, ele nasce no século XIX, é um século de efervescência, né? Pensa na Europa do século XIX, pensando em definir fronteiras ali, a ciência ganhando um caráter importante na sociedade, e ele nasce num século de muitas efervescências. Mas é no século XX que ele faz todo o seu estudo e constrói a sua teoria, né? Pensamos aí que no século XX temos as duas grandes guerras que Bachelard ele vai passar por elas, né? 1439. E olha o centro da pesquisa de Bachelard, ele é francês. A escola francesa, ela é conhecida por pensar também a filosofia da diferença. Então, vamos ver o que ele propõe para a nossa aula hoje. Ele diz, há um poder de invenção no espírito científico. Há um poder de invenção no espírito científico. Olha que mudança epistemológica ele traz, né? A mudança no conhecimento. Porque ele diz o seguinte, olha, quando você faz ciência, quando você pesquisa, você não descobre algo que está encoberto. Sabe, quando você vai para a sala de aula para pesquisar como os alunos aprendem, não é porque lá na sala de aula você vai encontrar isso. Ele está dizendo que há um poder de invenção, você vai inventar para que os alunos aprendam. Isso é fantástico, né? Porque você muda o padrão da pesquisa. Até então, as pesquisas de cunho positivista diziam o seguinte, olha, existe um jeito para as crianças aprenderem. Você, repetindo esse jeito, você consegue.
Agora, o Bachelard, ele diz o seguinte, olha, você tem que inventar. O espírito científico, ele inventa uma forma, até porque as fórmulas não correspondem à realidade. Então, ele traz também esse conceito de revolução científica, né? O que seria uma revolução científica? É uma vitória sobre os obstáculos do pensamento, do conhecimento. Olha, se você tem um problema, é um obstáculo, e a ciência vai permitir que você invente algo para superar essa sua dificuldade. Então, a ciência ela se constrói contra a observação primeira, que a gente fala do senso comum. Na aula passada, teve uma participação que dizia: então é fugir do senso comum. É isso que a ciência propõe. Essa observação primeira é uma ilusão do saber. Então, o que se representa de imediato, diz Bachelard, é uma proteção subjetiva da experiência íntima. Então, você teve algumas experiências na sua vida enquanto docente, enquanto discente também, e aí você corre o risco de ficar reproduzindo essas experiências para proteção subjetiva, ou seja, para adequar os seus modelos ao que existe fora de você. E Bachelard, ele fala que temos que superar essas generalizações. Superar os dados que nós temos para fazer a revolução científica. Ele propõe uma psicanálise dos estudos objetivos. O que é essa psicanálise? Olha, e aí é uma fala dele agora, entre aspas, o conhecimento do real provoca sombras em algum lugar. Então, aquilo que nós aprendemos em algum momento, ele provoca sombras que dificulta o nosso espírito científico. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, ele tem valia para esse momento, mas quando você quiser reproduzi-lo, você vai ter que inventar uma possibilidade de superar as dificuldades em sala de aula. Então, a proposta é superar esse positivismo, esse conjunto de regras que pode ser aplicado em qualquer situação. Por exemplo, olha, a criança aprende assim. Não, a criança não aprende assim. A criança aprende só quando está um atrás do outro, né? Em ordem, em fila. Aí outro diz, não, a criança aprende em círculos. Então, essas fórmulas, né, é que o nosso pesquisador hoje quer superar. Ele quer construir um novo espírito científico, tendo como referência as suas contribuições epistemológicas, traduzidas na pedagogia científica. Então, ele falou o seguinte, olha, o positivismo, essa maneira do conhecimento encadeado, né, em sequências, né, está esgotado nas ciências sociais. Nós devemos superá-lo. Então, qual é a possibilidade de revolução na pesquisa? Ele diz, propõe a noção de rupturas para indicar uma forma mais científica de produzir ciência. Então, o que eu tenho, ele é passível de ser superado, porque a situação imediata, ela é dialética, ou seja, é um encontro de contrários. A partir desse encontro de contrários, eu posso superá-lo para a produção do que ele diz. Isso sim é um conhecimento científico. Então, são situações inéditas em sala de aula, inclusive aqui, hoje, nós tivemos uma situação inédita
que requer uma intervenção inédita. A pandemia é algo inédito que requer uma intervenção inédita. Então, eu preciso superar os obstáculos epistemológicos. Então, a minha episteme, ela era suficiente para o ensino presencial, corpo a corpo, né? Onde eu tinha cerca de 30 a 45 alunos por sala. Salas universitárias, um pouco mais, ou talvez um pouco menos. Hoje, de forma virtual, temos 200, talvez, e depois, com a gravação do vídeo, ad infinito. Todo mundo pode ver essa aula. Então, eu preciso pensar em situações de aprendizagem que levem em conta o meu interlocutor, que neste momento não interage comigo. São situações inéditas. Numa sala de aula, corpo a corpo, eu estaria visualizando o discente, a discente, visualizando as expressões faciais, chamando a atenção para algum conceito, e esse termômetro faria com que eu encaminhasse a minha aula para um lugar ou para o outro. Hoje, de frente ao computador, falando apenas das coisas que eu preparei para vocês, eu não tenho um termômetro. Então, nessa situação inédita, eu preciso ter uma outra intervenção. Aí eu preparo os slides, eu preparo tarefas, e depois eu dou um tempo para que alguém converse comigo e me dê um termômetro sobre até onde os conceitos foram. E nosso autor, ele diz, não há prática transformadora sem reflexão. Por isso, aquela fala de, eu sempre fiz assim. Eu sou um professor assim. Para bacharelado, isso é impossível. Eu preciso refletir sobre a minha prática. E uma prática que deu certo não é segurança que vai dar certo no futuro. E no futuro, quando apresentar algum obstáculo, eu posso superar. Como? Pesquisando. Então, essa busca de relacionar teoria e prática, a pedagogia sim, é um termo de Bachelard. A prática pedagógica, ela apresenta possibilidades, olha, essa é a palavra-chave, possibilidades de transformação. Então quer dizer que todos temos possibilidade de transformar a educação? Todos. Mas essa transformação, ela passa por relacionar a teoria e prática. Então, a partir de uma visão peculiar de que essa epistemologia, essa prática científica, ela tem que ser crítica e reflexiva. Qual que é a preocupação dessa pedagogia científica? O que Bachelard está querendo colocar de novo, né? De novo pode ser algo inédito ou colocando outra vez, sabe? A palavra de novo. Então, ele pretende desenvolver ações formativas, né? E estar inserido numa dupla perspectiva, né? Isso é importante anotar também. Olha, a educação, ela é uma prática social e ela também é histórica. E isso, as tendências libertárias também trouxeram. Então, a educação acontece em relação, né? E também acontece na história. Eu sei que tem professores de história aqui, e isso é muito caro a eles, porque a educação ela responde ao seu tempo. O que nós estamos fazendo aqui, no momento de pandemia, não só porque o curso é EAD, mas no momento de pandemia, é tentar reconfigurar as nossas relações agora de forma midiática.
E a história que nós estamos vivendo, ela é cara a esse tempo. O que é ser professor hoje não é ser o professor de 50 anos atrás, de 10 anos atrás. E Bachelard diz mais, de ontem. Então, eu tenho que responder essa prática social e ao tempo em que estou inserido. Tais reflexões encaminham para uma articulação entre teoria e prática e para uma compreensão da pesquisa como uma atividade criativa. Aí, eu queria a atenção muito dedicada de vocês. O que é uma compreensão da pesquisa como uma atividade criativa? Será que a criatividade é uma aula show, como a gente vê em muitos canais do YouTube? Ou como gamificação da aula? Ah, eu preparei um game para vocês, eu vou inserir vocês aqui em duas equipes, vocês vão, a partir desses conceitos, jogar. E Bachelard diz que não, que isso não tem a ver com criatividade, né? A criatividade, ela deve se ocupar dos métodos, ou seja, de como fazer para superar o imediato. Então, essa é a criatividade. Você tem que ser criativo para procurar ferramentas que dê possibilidade de ação numa determinada relação. Uma relação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Essa é a criatividade. E como você faz para ter essa criatividade? Você vai ter que se imbuir, né, dos conceitos, dos objetivos, para onde você quer ir, o que você quer com essa educação que você está propondo. Desse processo deve resultar a compreensão do fazer científico. É uma prática interdisciplinar. Essa articulação teoria e prática e o aprendizado integrado entre pesquisa e ensino. Não é dissociado. Nós não sairemos daqui pedagogos que já sabemos tudo e intervir em qualquer situação. E qual que é as palavras que permitem uma leitura do texto mais densa, mais aprofundada, né? É essa palavra que toda hora eu chamo atenção, epistemologia. É o que dá validade ao conhecimento, sabe? Você pega uma teoria que ela é válida. A metodologia são os caminhos para chegar onde se quer. Por isso que Bachelard chama atenção que a criatividade tem a ver mais com o método, não tem a ver com você convencer o outro, né, numa aula show. O termo que ele usa para isso é uma pedagogia científica, baseada na pesquisa que sai da prática. Então, essa forma de pesquisar é sair das sombras enquanto aparências. Aí na aula passada foi dito e eu trouxe hoje a caverna de Platão. A caverna de Platão é um mito para falar da pedagogia, né, que ao aprender, ao usar ferramentas que te possibilitem sair das sombras, você é criativo, você está com o método adequado, porque você está conseguindo sair da caverna, né? Então é isso, sair das sombras enquanto as sombras são aparências. Então as nossas práticas anteriores, elas são aparências. Elas necessitam de uma atualização. Isso só é possível com o ensino e prática juntos. Uma composição das realidades a partir das demandas do presente. Então, as demandas que nos aparecem são os nossos obstáculos epistemológicos, ou seja, a nossa episteme, nosso conhecimento não dá conta, portanto, a pesquisa pode superar esses obstáculos.
Eu já disse que o Bachelard disse que o positivismo está saturado, ele não dá conta da realidade, porque ele apresenta uma forma cartesiana de pensar, né? Uma sequência, como se o conhecimento fosse uma sequência lógico-matemática. Por isso que é importante para nós compreender o método. Por favor, tem gente com o microfone aberto, feche, por favor. Então, a importância de compreender o método. Então, nós vamos nos debruçar no método para pensar a pesquisa científica, ou a pedagogia científica. E nós vamos contrapor, segundo Bachelard, ao determinismo científico que se aplica e se prova nos fenômenos simplificados. A intuição, né? A impressão primeira, o equívoco das primeiras ideias. Ele afirma que o pensamento complexo é um pensamento ávido de totalidade. Então, eu vou superar o senso comum para ir em busca de um pensamento da totalidade, de compreender as relações na forma com que elas se dão. E essa noção de pensamento complexo que deve estar na base da pedagogia científica, que alimenta a ciência moderna. Essa é a contribuição de Bachelard para o pensamento científico, para a história da ciência, né? Sair da intuição, das impressões, das primeiras ideias, né? E ir para um pensamento de totalidade. E ele propõe desafios, né? Como ele não propõe uma regra, uma fórmula, ele propõe desafios. Apela por um diálogo entre a razão e a experiência. Por uma razão que procura desaprender. Como é difícil isso na nossa profissão. Porque o diploma nos qualifica para algo. E para Bachelard, um diploma te qualifica para que você possa, a partir da sua aprendizagem, desaprender. Essa é a novidade para a ciência, para a história da ciência. O que até então era tido como uma caixinha de saber, o docente era uma caixinha de saber que, ao passar por 4, 5 anos de aprendizagem, sabia tudo, era uma enciclopédia ambulante. E ele diz, nós temos que desaprender, temos que, por uma metodologia consciente, né, pensar uma ruptura do conhecimento, ruptura das aparências. E como o mito da caverna nos ajuda, né, fazer uma alegoria, né, entre essência e aparência. Então, o que nós estamos buscando, né, com o nosso aprendizagem, principalmente na área da docência, ela está ainda no âmbito das aparências. Quando nós formos para as relações, né, no sentido dar aula, nós vamos buscar a essência, a ruptura, o desaprender. Porque no meu fazer hoje, eu estou tentando aqui desaprender, né, para resolver os meus problemas epistemológicos de comunicação com vocês. Então, é assim que caracteriza a evolução metodológica, uma mudança na lógica de pensamento, um profundo exercício de todas as dialéticas. Tem uma atividade para essa semana que eu pergunto para vocês. Então, como sair de uma pedagogia tradicional para uma metodologia, uma pedagogia consciente, né? E isso vocês têm que ter claro, que nós, enquanto docentes, nós não temos uma chavinha metodológica que diz, olha,
agora eu vou fazer uma análise sobre esse método. Agora eu vou virar essa chavinha e vou fazer uma análise por esse outro método. O Bachelard, ele fala que precisa de ter uma mudança na lógica de pensar. Se eu não tiver uma mudança na lógica de pensar, eu vou continuar aplicando os velhos modelos, as velhas fórmulas. Nós precisamos de uma lógica diferente no nosso pensamento. Então, não se furtar dos encontros contrários. Não se furtar. Várias pessoas aqui são docentes, né? Várias pessoas aqui são docentes e sabem que os encontros contrários são muito corriqueiros numa instituição escolar. Entre os professores, nem todos pensam essa pedagogia consciente, estão dispostos a desaprender, né? Porque isso é óbvio. A instituição escolar, ela é um recorte da sociedade. Então, nós não pensamos iguais. E mesmo quando nós experimentamos uma metodologia, né, que faz sentido para a maior parte das pessoas, mesmo assim há encontro de contrários. E nós precisamos afinar o nosso discurso, nós precisamos afinar a maneira com que pesquisamos para que esses contrários não seja entrave para o nosso desaprender e para superar as nossas dificuldades epistemológicas. Então, olha, ter contrários nas relações, ou seja, essas relações dialéticas, não impedem uma construção inédita. Porque isso que é a dialética, né? Você tem duas teses contrárias entre si, que dá uma terceira. E essa terceira, ela tem tanto a tese primeira quanto a segunda. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas depois a gente pode adensar mais para pensar nessa dialética, tá? E não se furtar do contrário. O contrário, ele existe, ele é fértil, desde que não te estabilize. Vamos entender, então, o que é esse obstáculo epistemológico para o nosso autor de hoje. Então, ele consiste no esforço de mudar essa cultura experimental, de derrubar os obstáculos já amontoados pela vida cotidiana, de propiciar rupturas com o senso comum. O senso comum, todo mundo entende o que é. Só que nós usamos muito o senso comum porque nosso cotidiano é muito rápido. E nós precisamos fazer esse uso do senso comum e aí nós não produzimos nada de novo. Nós apenas reproduzimos. Com o saber que se institui na opinião, né? Nessa tradição empirista das impressões primeiras. Assim, o epistemólogo tem de tomar os fatos como ideias. Então, o que está acontecendo nas relações são ideias e nós vamos inserir eles no pensamento. Vou explicar o que Bachelard está falando para mim, né, enquanto docente, dentro de uma instituição escolar e numa pandemia. Hoje, para quem é docente, é muito comum falar de boas práticas. Quantas e quantas vezes o coordenador, ou o diretor, ou alguém que é responsável por conduzir a instituição, fala assim, olha, vocês não têm alguma boa prática para mostrar no horário de trabalho pedagógico aqui para a equipe? Olha, gente, quem tiver uma boa prática, ou seja, algo que deu certo, vamos colocar no mural da escola. Então, é uma volta à cultura experimental, como se essa boa prática fosse o suficiente para que os demais pudessem sair dessas práticas e repeti-la ad infinito.
Notem aqui a cilada do empirismo, né? Quando nós temos 50 professores numa instituição escolar e tem essas boas práticas que serão reproduzidas. Então, é uma boa prática que não funciona nem para esse mesmo docente no dia seguinte, né? E estabelece como se fosse um ambiente de culpa geral por não conseguir repetir essas boas práticas. Será que essas boas práticas, né, é o melhor caminho para essa educação que está aí? Sim. Porque essa educação, ao colocar uma boa prática no mural, ao colocar essa boa prática na mídia, ao colocar essa boa prática numa reunião pedagógica, estabelece a culpa de quem não tem sucesso. É como se fosse funcionário do mês, né? Dessas grandes lanchonetes. É como se essa sociedade fosse meritocrática, ou seja, só consegue boas práticas aquele bem preparado, aquela bem preparada. É isso que Bachelard contribui para a ciência, superar essa cultura experimental e ir para a pesquisa. Por fim, o senso comum e as outras formas de manifestação imediatas, né? Conhecimento vulgar, a sociologia espontânea, a experiência cotidiana são opiniões, formas de expressão que não representam e não têm valor do conhecimento científico. São sombras. Abre aspas, Bachelard coloca. A opinião pensa mal, né? Ela não pensa, traduz necessidades em conhecimento. Então, eu tenho um discente que não lê, não escreve. Então, eu pego aquela necessidade, né, para traduzir em conhecimento. Se ele não lê, não escreve, vamos dar uma cartilha para ele. Sempre funcionou uma cartilha, então agora não vai ser diferente. Então, ao designar os objetos pela utilidade, coíbe-se de conhecer. Então, quando você traz uma cartilha ad eterno, né, você coíbe o conhecimento. Nada se pode fundar a partir da opinião, diz Bachelard. É necessário, antes de mais nada, destruí-la. Essa opinião tem que ser destruída. Ela constitui o primeiro obstáculo a ultrapassar. Então, olha, nós temos problemas inéditos para dar conta, mas o primeiro obstáculo é esse conhecimento primeiro, né? Essa opinião que ele diz que é uma sombra. Ok, vou fechar aqui. Agora eu vou parar o vídeo.